Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é ao mesmo tempo difícil e absolutamente essencial. Vamos entender como a ciência e a medicina legal atuam para dar voz às vítimas de tortura, transformando o sofrimento em uma prova que a justiça não pode ignorar. E a pergunta que guia toda a nossa conversa é essa. Pensa bem, a tortura é um crime planejado para acontecer no escuro, para ser invisível, muitas vezes sem deixar uma marca sequer. Então, como é que a perícia consegue entrar nessa escuridão e trazer a verdade para a luz? É esse mistério que a gente vai desvendar juntos. Para começar a responder, a gente precisa primeiro entender por que a tortura é vista por muitos como um crime quase perfeito. É que a dificuldade de registrar, de documentar o que aconteceu, é justamente o maior obstáculo que a justiça tem pela frente. Olha só, a definição internacional que o Brasil segue é bem clara. Tortura não é só sobre dor física, não. O sofrimento mental, aquele que não se vê, quando é provocado de propósito, também é tortura. E é justamente aí, nessa combinação do físico com o mental, que mora o grande desafio da perícia. E os desafios, nossa, são enormes. A gente está falando de lesões que desaparecem com o tempo, de cicatrizes que podem ser explicadas como um acidente qualquer. E como medir o sofrimento psicológico? Ele não aparece no raio-x. Para piorar, tudo acontece em segredo, sem ninguém para testemunhar, e com vítimas que, compreensivelmente, morrem de medo de falar. Cada ponto desses é uma muralha que a ciência precisa derrubar. Mas, diante de um problema tão grande assim, o mundo se uniu e criou uma resposta. Uma resposta padronizada, científica. E é aqui que entra uma ferramenta que mudou o jogo: o Protocolo de Istambul. Pensem nesse protocolo como o manual de instruções definitivo para os peritos do mundo todo. Ele é considerado o padrão ouro, sabe? Ele cria uma metodologia única, com base científica e ética, para garantir que um exame feito aqui no Brasil tenha o mesmo rigor de um feito em qualquer outro país. Isso dá uma força e uma credibilidade imensa para a prova. E o protocolo vai muito, mas muito além de só olhar o corpo da pessoa. Ele exige uma visão de 360 graus. Tem que documentar tanto as feridas físicas quanto as psicológicas. Tem que garantir a ética, a proteção da vítima. E olha que importante, tem que analisar o contexto todo, a história da pessoa, para só então guiar o perito a uma conclusão baseada em fatos. É uma abordagem completa. Tá, muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que um perito pega todos esses princípios e transforma num laudo, num documento que pode de fato levar à justiça? Vamos ver como a coisa funciona no mundo real. O processo é super metódico, não pode ter erro. Tudo começa com uma entrevista reservada, um ambiente seguro para a vítima se abrir, sem ninguém da polícia por perto. Depois, um exame físico de pente fino procurando qualquer marca nova ou antiga. Em seguida, a avaliação psicológica para achar as feridas que não se veem. E só depois de tudo isso, se junta tudo num laudo técnico completo e, claro, imparcial. Cada passo é uma peça desse quebra-cabeça. E agora uma das partes mais interessantes. A ciência consegue encontrar pistas até na passagem do tempo. Um hematoma não é só uma mancha roxa, ele funciona como um relógio. A cor vai mudando de um jeito previsível. Começa vermelho, vai para o roxo, azul, depois esverdeado, até ficar amarelo. Esse é o tal do espectro equimótico. E é o que isso permite? Permite que o perito estime há quanto tempo aquela lesão foi feita. É uma prova incrível para confirmar ou não o relato da vítima. E as marcas que não somem? Uma cicatriz, como essa da foto, é muito mais que uma memória na pele. Do ponto de vista da lei, ela pode ser considerada uma deformidade permanente. E isso é um termo legal que pode aumentar, e muito, a pena pelo crime. O trabalho do perito, então, é analisar a cicatriz e dizer, tecnicamente, se ela se encaixa ou não nessa definição. É a ciência se conectando diretamente com a lei. E chegamos num ponto fundamental. A nossa legislação, inspirada no Protocolo de Istambul, deixa isso bem claro. O perito precisa procurar ativamente por sinais de tortura psíquica. O trabalho não acaba quando o exame físico termina. É preciso ir além, investigar a mente, o comportamento, para pintar o quadro completo do sofrimento que aquela pessoa passou. Bom, a gente já viu como a perícia é feita, mas tem uma condição que é a base de tudo, sem a qual nada disso tem valor de verdade: a independência. O jeito que o sistema é organizado faz toda a diferença. Essa frase do grande legista Genival Veloso de França diz tudo, né? É genial. Polícia não é ciência. E medicina legal não é polícia. São coisas diferentes, com missões diferentes.
E quando a gente mistura as duas, colocando uma debaixo da outra, o risco de contaminar a prova se torna gigantesco. E aqui fica muito claro o porquê. De um lado, com a perícia subordinada à polícia, o que acontece? Risco de pressão, conflito de interesse, especialmente em casos de tortura envolvendo agentes do Estado, né? A percepção que fica é de parcialidade. Já do outro lado, com uma perícia autônoma, a gente tem imparcialidade, objetividade e o mais importante, a sociedade confia naquela prova. A credibilidade é outra. E assim, a gente vai chegando à nossa conclusão. Todo esse método, esse rigor científico, essa briga por independência, tudo isso aponta para um único e grande objetivo: lutar contra a impunidade. No fim das contas, é isso. Um laudo pericial bem feito não é só um monte de papel. É a materialização da verdade. É a ferramenta que consegue pegar a dor, o trauma, o sofrimento de uma pessoa e traduzir isso para a linguagem da justiça. É o que permite que um crime feito às escondidas seja finalmente julgado à luz do dia. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O caso da perícia da tortura nos ensina algo muito maior. Mostra que a justiça de verdade não depende só de boas leis ou de tribunais. Ela depende, fundamentalmente, da integridade e da independência da ciência que alimenta. Uma ciência livre é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes de uma sociedade justa.